o estado intermediário dos mortos. É a situação em que se encontram todos os mortos, quer tenham morrido em Cristo, quer não. Dá-se o nome de intermediário porque as almas nesse estado aguardam o dia em que ressuscitarão para a vida eterna ou para a perdição eterna. Noutras palavras, é o estado das pessoas entre a morte física e a ressurreição. O lugar onde se encontram é identificado no Antigo Testamento como Sheol e no Novo Testamento como Hades. Esses termos correspondem ao reino da morte, Salmos 18, verso 5. Antes da morte e ressurreição de Jesus, o Sheol Hades dividia-se em 3 partes distintas. Para melhor compreensão, imaginemos um círculo dividido em 3 partes. Na parte de cima, o lugar dos justos, conhecido como paraíso. E o lugar dos justos, conhecido como paraíso, seio de Abraão, lugar de consolo. E na parte de baixo, o lugar dos ímpios, chamado lugar de tormentos. Lucas 16, 23. Entre a parte de cima e a de baixo fica o lugar de trevas, Judas capítulo 6. Cadeias de escuridão, 2 Pedro 2,4. Abismo, Lucas 16, 26. Prisão, 1 Pedro 3, 19. A quem aceite a interpretação literal de Efésios 4, versículo 9, para afirmar que o Sheol Hades se encontra nas profundezas da Terra, ou seja, no interior do nosso planeta. Para isto, citam os seguintes versículos que falam de sepultura, interior da Terra, profundezas e expressões semelhantes. Depois do Calvário, houve uma mudança radical na composição do Sheol Hades. A parte de cima, paraíso, seio de Abraão, o lugar de consolação, foi trasladada para o terceiro céu, na presença de Deus. Jesus afirmou que as partes do Hades não prevaleceriam contra a sua igreja. Mateus 16, verso 18. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Efésios 4, versículo 8. Esclarecendo, quando Jesus subiu aos céus, levou consigo os crentes do Antigo Testamento que estavam no seio de Abraão. Esse traslado pode ter ocorrido entre a morte e a ressurreição de Jesus, em razão de Lucas 23, 43 e 1 Pedro 3, 19. Vamos prosseguir. O lugar de tormentos e o abismo não sofreram alteração com a morte e ressurreição de Jesus. A Bíblia em Lucas 16, 19, 31, bem ilustra a composição do lugar dos mortos antes do Calvário. O seio de Abraão, o lugar de paz em que se encontrava Lázaro, e o grande abismo entre as duas partes. Os mortos sem Cristo continuam indo para o Hades. No abismo se encontram alguns dos anjos caídos, reservados para o juízo. 2 Pedro 2,4. Apocalipse 9, versículo 2. Convém lembrar que os ímpios não podem sair do Hades, uma prisão cuja chave está nas mãos de Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 18. O diabo e seus demônios estão soltos por enquanto e enganam a muitos. Sheol Hades não é um lugar de purificação das almas. A situação para quem está no paraíso com Cristo ou no Hades, inferno, é definida irreversível, porque antes do Calvário também era assim. No paraíso, os fiéis aguardam a primeira ressurreição,
para a vida eterna. Primeira aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. No Hades, os ímpios aguardam a segunda ressurreição para o castigo eterno. Apocalipse 20, versículos 5 e 6 e 13 a 15. Hades e Sheol. Hades e Sheol são também traduzidos por inferno, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mateus 16, 18, Provérbios 23, 14, Apocalipse 1, verso 18. Todavia, o inferno propriamente dito, a morada final dos ímpios, do diabo e seus demônios e do anticristo, é o lago de fogo e enxofre, como está em Apocalipse 19, 20, capítulo 20, 10, 14, 15 e Apocalipse 21, versículo 8.